Olha lá, vamos lá, vamos lá. Coloquei para gravar. Deixa eu mostrar aí essa camiseta do Inter. Não Inter. Deus Não é? me disse, É é uma Flamengo. humilhação. Steven. É Flamengo, tá bom. Ó, então bora lá, gente. Sério mesmo agora. Resolver exercício. Deixa eu trocar de câmera. Na última aula, peguem aí junto comigo. Que página, Sônia? Que página, Sônia? Eu deixo as coisas no negocinho, depois fico caçando. Página 86. Nós estávamos resolvendo o exercício 2 ainda. Gente, olha, se eu termino esse exercício, eu já começo o outro capítulo para a gente encerrar esse livro, se Deus quiser. Então, na aula passada, primeiro, deixa eu mostrar, né, qual que era o exercício. Qual era o exercício? Aqui, até Professora, que livro que é mesmo? É livro 4, Física 4. Terminando. Ai, vamos terminar hoje. Não vejo a hora de terminar esse livro, gente. Tá todo mundo já no livro 5? Tá, todo mundo no livro 5? Alguém pode responder para a Sônia? Esse... Sim ou não? Tem professor no livro 4 ainda. É, mas a grande maioria já está no livro 5? Sim. Falta só esse, mais outro, e daí eu entro no livro 5. Esse livro é muito grosso, então por isso que demora bastante. O outro livro, gente, conteúdo de física, 2 conteúdos já encerra a física 1. Então, é bem mais prático para mim. Então, bora lá. Ó, esse exercício aqui, que ele falava o seguinte, que eu tinha um avião voando a 200 metros por segundo, aí ele coloca um percurso circular. Então, se é um círculo, eu já até coloquei aqui, falei para vocês que eu já pensei em movimento circular uniforme. Aí ele coloca a aceleração da gravidade e aí pergunta qual é o peso aparente. Aí estávamos resolvendo aqui, ó. Então, a primeira coisa, nós colocamos a velocidade, colocamos o tempo. Colocamos o tempo, a Adriele. Deixa eu admitir ela. Lucas também. Colocamos a velocidade, colocamos o tempo. A velocidade está em metros por segundo. O tempo em minutos. Aí a gente fez a conversão para segundos, ficou 240 segundos. E ele dá o valor de π e ele pergunta o peso aparente. Aí, a primeira coisa que eu pensei, se é peso aparente, a massa do corpo não vai alterar. O que vai alterar é a aceleração. Porque tanto faz a pessoa fazer uma curva menor, fazer uma curva maior, ou ela está mais para cima, ou ela está mais para baixo. Em qualquer situação, a massa dessa pessoa não vai mudar. O que vai mudar é a aceleração da gravidade. A pessoa saiu daqui e foi para a Lua. A massa dele mudou? Não. O que vai mudar? A aceleração da gravidade, o peso dele vai mudar por conta da aceleração da gravidade. Mas a massa não altera, igual elevadores. Eu entro no elevador ou eu saio do elevador, a minha massa não muda. O que vai alterar são as forças. Ora a força normal é maior, ora a força peso é maior, tá? Aí a percepção de contato aumenta ou diminui. Isso sim, tá? Só para esclarecer. Aí eu coloquei a aceleração mais... E aí coloquei um ponto de interrogação na aceleração. Se é movimento circular, eu tenho velocidade, eu tenho tempo, e ele deu o valor de π, dá para descobrir o raio através da velocidade linear. Fufu, vai brincar para lá. Pronto. Aqui, velocidade é igual a 2πr sobre t. A velocidade 200, o valor de π vezes 2, dividido pelo tempo aqui. Aí nós chegamos que o raio vale quanto? 8.000 metros. Isso foi o que a gente fez na aula passada. Porém, eu tenho lá o peso da pessoa, a força-peso, e a força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. A força-peso. Força é massa acelerada. Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Porém, se eu tenho então uma das forças que eu tenho é a força-peso.
que é massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade eu já tenho, ele já até deu no exercício, mas você já sabe também, 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, se ele faz curva, porque é um movimento circular, eu tenho que descobrir quem é a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Aí, bora calcular agora a aceleração centrípeta. Você entendeu aonde que a gente está no exercício? Porque senão, esses exercícios, gente, que graças a Deus está acabando. E aí a gente vai para o outro livro, os outros são bem mais simples. Esses de força aqui são mais complexos. Então, eu tenho aqui a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. O valor do raio nós temos, que foi 8.000. E o valor da velocidade também nós temos, 200, só que ele deu no exercício. Só que será 200 ao quadrado. Então, a aceleração centrípeta será 2 vezes 2, 4, e aí 4 zeros. O dobro do número de zeros, dividido por 8.000. Aqui, vou passar o facão em 3 zeros. Usar esse amarelo. Corta aqui. O amarelo não aparece, corta aqui. Que triste. Corta, corta. Sobrou 40 dividido. Bom dia, Carnelute. Tem mais gente que chegou também. Guilherme também, bom dia. Giovana Zeferino, bom dia. Chegando aí depois. Aí vai ficar, ó, vai sobrar quem? 40 dividido por 8, que vai dar 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho duas acelerações. Que CB com BTB? Quem que é esse? Sei lá. Ninguém Quem aqui que da é Sol. esse? Hã? Eu acho que ninguém aqui da Sol. Quem é CT com TBT? Por gentileza, fale seu nome. Ó. Quem é CT com... Quem é? Ó. Aqui, pessoal, ó, se não me identificar, não colocar o nome, eu vou tirar, viu, da sala. Tem que ter o nome aqui. Nath chegando. Ó, então vai ficar 40 dividido por 8. 40 dividido por 8, que deu 5. Guilherme. 5 metros por segundo. E eu tenho também a aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho essa aceleração e tenho essa aceleração. Perceba que essa daqui, ó, essa daqui é 50% a mais do que a aceleração centrípeta. Aí você vai olhar, assim que a Sônia fez, tá, gente? Ó, o que nós temos aqui? Tem 50%? Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Não temos 50%. Então, o que você vai ter que fazer? Na realidade, ele vai fazer uma comparação da aceleração resultante com a aceleração da gravidade. Então, o que eu vou fazer? A aceleração resultante, deixa eu usar outra cor. Roxinho. Cheio de cor. Minha cadelinha tá terrível hoje. Fufu, pra fora, Fufu. Fufuzinha, pra fora. A aceleração resultante será a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração da gravidade ao quadrado, raiz de tudo isso. Ó, aí vai ficar 25 mais 100. Isso é igual a raiz de 125. Raiz de 125, gente, dá um valor aproximadamente 1,2. Ou seja, aí eu vou comparar essa daqui
com essa daqui. Ah, tá, espera aí. O que tá faltando, Sônia? Metros por segundo ao quadrado, com essa daqui. Olha lá. Olha isso aqui. Aumentou quantos por cento? Aumentou quantos por cento? De 10 para 11,2. Aumentou 5%? 7%? 10%? 12% ou 15%? Quantos por cento? 12%. Então, a resposta 12%. correta é a letra D de dado. D de dado. Esta é a resposta correta. Agora, gente, os exercícios são fáceis, graças a Deus. Acabou o cão chupando manga. Ó, vou deixar aqui para vocês assim. Vou até levantar para vocês tirarem print. Prontinho? Prontinho. Posso mudar? Posso mudar? Que agora tem mais 2 exercícios. Agora é tudo fácil. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ó. Agora nós temos esse aqui. Ó, o que que fala o exercício? Vou tentar ler junto com vocês aqui. Ai, ai, ai. Um carro faz uma curva em uma entrada, não, em uma estrada com raio de curvatura de 19,6 metros. Estou lendo aí junto com vocês pela câmera, gente, por isso. Exercício 3, raio igual 19,6 metros. Aí ele continua. O veículo possui 2 metros de largura e o seu centro de massa é igual a 1 de altura do chão. Qual velocidade máxima? Caio chegando. Qual velocidade máxima o veículo pode ter sem derrapar para permanecer estável com os pneus no chão? Eu tenho um raio. Eu sei que a aceleração da gravidade, nesse caso, ele não deu, mas eu sei que é de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pede a velocidade. Olha aqui. O que que nós sabemos? Tem curva? Tem curva. Se tem curva, olha que coisa linda, gente. Não pensa 2 vezes, não vai pelaquela fórmula difícil, não, tá? Vai desse jeitinho que funciona. Você sabe que a aceleração centrípeta é V² sobre R. Isso você sabe. Essa aceleração aqui, gente, pode ser a aceleração da gravidade. Então, você troca aqui, coloca G. Vai ficar 10 igual V² raio 19,6. Continuando, vou colocar aqui do lado. Continuando, isso vai ficar 10 vezes 19,6 igual a V². Logo, V² vai ser igual a 196. Já ia falar raiz já. Já ia ter colocado raiz. Raiz de 196 é igual a quanto? Raiz de 196, raiz de 196. Eu lembro de exercício assim, eu coloquei na prova de vocês, lá no primeiro ano. Professora, 14. Isso, muito bem. 14 metros por segundo. Ó, 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 ó. Aí fica fácil. Aí você tem outro exercício. Tá vendo, gente? Isso que é maravilhoso. Agora tudo rapidão. Ó, o exercício 4. O exercício 4, eu tenho aqui uma moto fazendo looping. Eu lembro lá do pessoal do circo, Globo da Morte. E daí ele dá, blá, 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 nem vou ler tudo, ó. Fala um monte de coisa, fala um monte de coisa. Eu sei que é Globo, que eu sei que é o Globo da Morte. O que eu tenho que pensar? E aqui ele coloca o raio. Ele coloca o raio, olha para você ver, ele coloca o raio e coloca a aceleração da gravidade para baixo. Colocou o raio, colocou a aceleração da gravidade para baixo. E ele pergunta qual é a velocidade, gente, ó. Ele pergunta qual é a velocidade. Não interessa se a velocidade é mínima, se a velocidade é máxima.
você vai escrever o quê? Aceleração centrípeta. Deixa eu mudar meu ventiladorzinho para cá. Aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R. Mas se ele deu a aceleração da gravidade, eu troco A por G. Olha que coisa fácil. Aí vai ficar 10. O raio. Cadê o valor do raio? Isso que dá, né? A pessoa não lê. 3,6. Mais fácil ainda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É esse exercício. Aí, continuando, vai ficar V ao quadrado, 10 vezes 3,6, 36. Raiz de 36. Ah, Sônia, brincou. 6 metros por segundo. Aí a pessoa, desse jeito, gente, estava resolvendo. Aí eu olho a resposta, cadê? Porque eu não li o exercício direito. Está em quilômetros, o que eu faço? Vou converter. Como é que eu converto metros por segundo em quilômetros por hora? Multiplica por 3,6. Multiplica. Multiplica, isso mesmo, multiplica. Aí vai ficar velocidade igual 6 vezes 3,6, e isso vai dar quanto? 36, 36, 18, 21. 21, quanto? 21,6 quilômetros por hora. Essa daqui, André chegando. Essa daqui é a resposta correta. Vou subir para vocês. Tá vendo que agora ficou fácil? Olha quando é exercício fácil, gente. Rapidão a gente termina. Olha que bênção de Deus. Deixar assim para vocês tirarem print. Printou? 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 Ai, 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 ai. Sim, professora. Eita aí, professora. Pronto. Agora, peraí, deixa eu fazer a chamada. Mostra a cara aí! Mostra a cara aí! Olha lá, Inter... Não, flamenguista. Fica com raiva de mim. Flamengo, seu Flamengo. Flamengo. Mengão. De quem? Mengão. De Carol. Ganhou de 5-3 ontem. Oi? Ganhou de 5-3 ontem. Ah, é? Tudo isso? Ah, entendi agora. Ah, eu não acompanho, gente. Bora lá fazer a chamada. Adriele, tá aí? Adriele, tá? Drica. Tá. Ela Tá? Tá. Aí a Ana Júlia já mandou mãozinha, levantou mãozinha. Já tá aí, André acabou de chegar. Antônio eu não vi. Não. Eu não vi. Bruna tá aí, Caio também tá. Clarice, cadê minha linda? Oi, Clarice. Não tá não, né? Eu não vi. Não. Eu não vi. Fábio tá aí. Gabriel não vi. Gabriel deve estar dormindo. Ai, Gabriel, vou puxar a orelha dele hoje. Gabriela Rocha tá aí. Gabriela Menegashi também tá. Gabriela Maciel também tá. Gabriela Mota tá. Giovana Flávia. Giovana. Giovana não está. Giovana Zeferino está. Giovanni Firmino, não vi. Tá presente. Tá presente? Tá escondidinho? Tá quietinho aí? Aqui, professora. Ah! Eu lembro dele sempre lá no meio da sala, no meio do vucu-vucu da sala. Ele, Murilo, perto de Lohan. Oh, saudade! Aí, Guilherme tá, Gi, tá? Gustavo. Não. Tá bom. Ah, a internet do Ana não tá boa hoje. Ítalo. Não. Aí Camila, Camille, Carol, Lídia. Lídia tá? Não vi, não. Aí Linda tá, Lívia tá, Lohan tá, Luana tá, Lucas tá, Luiz tá, Mel tá, Murilo. Não. Nath tá, os Pedros estão,
Tainara. Não. Tainara eu não vi. E os Vinícius estão, Carnelucci, o Santos está. O Ian não vi. Ian tá. Ian tá, não tá? Não sei. Presente. Presente. Ah, que eu falei assim, Ian tá aqui. Ó, grava. Pronto? Bora. O outro conteúdo que eu estava dizendo para você, já até adiantei. Professora, tem uma explicação para o outro conteúdo? Que aí eu encerro, graças a Deus. Amém, Senhor. Estática do ponto material. Quando fala em estática do ponto material, gente, falou que é equilíbrio, falou de estática, é o quê? Significa que quando eu somo todas as forças vão dar quanto? Zero. Zero. É só isso. Você viu algum exercício de física falando assim, equilíbrio. A palavra equilíbrio, opa. Significa que quando eu somar todas as forças vai dar quanto? Zero. Repouso. Somar todas as forças dá quanto? Zero. Movimento retilíneo uniforme. Somar todas as forças dá quanto? Zero. Então, 3 coisas que você tem que prestar atenção. Para que as forças sejam, quando eu somar, não é que não exista força. É errado dizer isso. Quando alguém fala assim, porque não tem força. É errado, tem força. Mas quando eu somo todas as forças, isso dá zero. Aqui, tá parado. Estado de equilíbrio, estado de repouso. Se eu colocar ele em movimento retilíneo uniforme, a mesma situação. Quando eu somo, quais forças que eu tenho aqui? Força peso e força normal. Quando eu somo essas duas forças, vai dar quanto? Zero. Então, a palavra equilíbrio está estático ou está em movimento retilíneo uniforme. Quando eu somo todas as forças, eu tenho como resultado zero. É isso que significa, tá? Então, não tem, estado não estável, mas não sei o quê. Aí tem aquela experiência, já viu aquela experiência de pegar um passarinho, um bico de um passarinho ou algum objeto, pegar 2 garfos e colocar e prender esse garfo no copo e parece que aquele negócio não vai ficar em equilíbrio e ele consegue chegar em equilíbrio? Então, tem a ver com centros de massa, mas tem a ver, quando eu falo em centro de massa, tem a ver com a estática ali do objeto, tá? Eu tenho que achar o equilíbrio daquele objeto encontrando o centro de massa. E daí, lembram que eu mostrei para vocês lá anteriormente? Até raiva, mas eu falo assim. Lembra que eu mostrei para vocês lá, falando sobre o passo lá de dança do Michael Jackson, que não era possível fisicamente? Por quê? Porque sai do centro de gravidade, sai do centro de massa, ou seja, não tem equilíbrio estático para executar aquele passo. O que ele fez? Ele fez a patente de um sapato, ele criou um sapato e atrás tem um furo. E daí ele engancha aquele sapato lá em um ferro quando ele está dançando e daí ele consegue fazer aquele passo. Mas fisicamente aquilo ali é impossível, impossível, tá? Daí, para vocês entenderem melhor esse conteúdo, a gente tem que resolver exercício. Que eu disse, não tem muito o que explicar, é só pensar em somatório de forças. E mais nada, gente, mais nada. Ou seja, de novo, a gente vai trabalhar conceitos de força. Vocês perceberam? Ó, dinâmica do movimento circular, aí as 3 leis de Newton, força centrípeta, tudo a gente só tá, em todos esses conteúdos que a gente está falando, acho que tem uns 3 capítulos já, todos eles são relacionados à força. Quando eu tenho aceleração, eu uso a força resultante igual a massa acelerada. Quando eu não tenho aceleração, significa se eu pegar uma força menos a outra, vai dar quanto? Zero. Por quê? Porque o movimento ou ele é retilíneo ou está em estado de repouso. Aqui, estático. Estática, mesma coisa, gente, é repouso. Só que aí coloca, só para deixar meio com cara de que não é força, ele coloca esse primeiro exercício aqui, ó. Professora, qual página? Página 89. Olha, esse exercício aqui. Esse exercício, ele pergunta
Em qual dessas figuras que eu tenho uma força resultante diferente de zero? Aqui, nesse primeiro aqui, essa bolinha, ela fica em equilíbrio? Ela fica parada? Sim. Nessa situação, no plano inclinado, gente, eu coloco uma esfera, essa coisa que vai ficar paradinha desse jeito? Não. Já encontrou a resposta. Aqui fica estático, aqui fica estático, aqui fica estático, mas nessa situação aqui, não. Então, marca aí, letra B. Olha que coisa fácil, graças a Deus, né? Amém, Senhor. Letra B. Agora, de novo, olha aqui. Olha essa situação. São os exercícios de força. Deixa eu colocar aqui, fazer um desenho maior para você entender. Então, volta de... Só que sem curva agora. Não tenho curva, ou seja, eu não tenho aceleração centrípeta. Se eu não... Para quando? Professora, quando que eu tenho aceleração centrípeta? Quando alguma coisa está fazendo curva. Falou curva, aceleração centrípeta. Se não tem curva, não tem aceleração centrípeta. Tá? A aceleração normal. Blá, blá, blá. Ó, fazer o desenho. Aqui. Ai, Deus que manda chuva pra gente, né? Eu tô tão ansiosa por uma chuva, gente. Todo mundo, né? Qual cuiabano que não está, Sônia, né? Qual cuiabano que não está? Ó. Aqui. Aí ele coloca um peso, gente. Bem aqui, ó. Ah, o amarelo não funcionou. Gostei do amarelo, gente. Tá aqui. Ah. Aí ele coloca aqui 30 graus. Olá, oi, coisa. Funciona a coisa. Por que você não quer funcionar a coisa? Quero deixar colorido, mas o negócio não quer me ajudar. Aqui uma força tensora, uma força de tração. Aqui uma força F que ele coloca. Aqui, você já sabe, força-peso. Aqui ele coloca a aceleração. Aí ele fala o seguinte, gente, ó. Leia junto comigo. Ó, leia. Considerando que o sistema está em equilíbrio... Opa! Se ele está em equilíbrio, risca isso aí, ó, risca. Deixa eu riscar aqui. Por que que eu tenho que riscar, professor? Porque quando eu somar todas as forças, ela vai dar quanto? Zero. Estado de equilíbrio significa que quando eu somo, e se ele falar em força, é claro. Ele está falando do exercício, eu já vi que é força-peso, força tensora e uma força F aqui, significa que quando eu somar todas essas forças, vai dar quanto? Zero. Com essas forças aí, pode-se dizer que os valores em newtons da força tensora do cabo e da força, deixa eu virar, a força exercida pela haste são, respectivamente. Aí ele dá o valor de seno e de cosseno. Então, a primeira coisa que eu sei, anteriormente ele fala, gente, que esse bloquinho possui uma força-peso igual a 200 newtons, tá? É tudo que eu preciso no exercício. Estão percebendo? O que que você vai fazer primeiramente? O que que você pensa? Fala comigo, alguém aí, fala comigo. Deixa eu mostrar a cara. Da onde você parte aqui para resolver esse exercício? Deixa eu ver todo mundo aqui. O que que você iria fazer? É força, você já viu força, a gente está finalizando força. Você já tem que ter uma linha de raciocínio. O que que você iria pensar para resolver esse exercício? Você tá lá, tá fazendo prova do Enem e apareceu esse tipo de exercício. O que que você faria? O que que você faria? Hã? Não faço a mínima ideia do que eu faria. Por quê, gente? A prova do Enem passado,
E foi até você, Carnelucci, que me mostrou. A prova do Enem passado tinha uma questão que tinha duas árvores, e uma pessoa estava no meio, em cima de, acho que uma corda, alguma coisa Sim, assim. era uma E ele corda. perguntava. É uma questão, gente, que você tem que pensar na força. E da mesma forma ali, o garoto não estava em movimento. Então, quando eu somasse todas as forças, iria dar 0. Outra coisa também, ali eu teria e tinha valor dos ângulos. Eu tenho que pensar, se ele te dá o ângulo, te dá a força, ora, eu tenho que usar seno e cosseno. Então, aí eu tenho força-peso, força tensora, eu vou usar o valor de seno e cosseno? Sim, daí eu tenho que lembrar de quê? Decomposição vetorial. Decomposição vetorial. Se ele deu seno e cosseno e ele pede força, automaticamente, na minha mente, eu tenho que lembrar de quem? Decomposição vetorial. Vocês lembram de decomposição vetorial? Sim ou não? Não. Ha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não Deixa é eu colocar. aquele. Fala aí. Alguém Ele- lembra? X cosseno. Sei o que, seno. Vezes. Bora lá. X sendo. Sei lá. Ó, Eu não lembro. vou colocar bem aqui. Não pode esquecer. Aquela questão lá, gente, você viu. Perguntou de força. Tinha ângulo. É a primeira situação que tem que estar à sua mente. Decomposição vetorial, tá? Aí você tem lá vetor resultante. Esse é o meu vetor resultante. Da onde que vem esse vetor resultante? Esse vetor resultante vem da soma de dois vetores. Se eu acho esse verde aqui. Desse vetor e desse vetor. Regra do paralelogramo. Vocês lembram da regra do paralelogramo? Era isso aqui, ó. Olha o vetor resultante aqui. A única diferença é que ele dá o vetor resultante. Eu tenho o vetor resultante aqui. Só que aí eu vou decompô-lo. Esse vetor resultante aqui, ele vem da onde? Da soma de f de y e f de x. Eu tenho que saber isso aqui. Terceiro ano, você tem que saber isso aqui. Então, se ele deu força e deu ângulo, automaticamente eu tenho que pensar em decomposição vetorial. Eu tenho um vetor resultante, da onde que vem esse vetor resultante? Da soma de dois vetores, de quem? F de y e f de x. Mas quem é f de x e quem é f de y? Ó, vou colocar o ângulo θ aqui. F de x, ele está colado com meu ângulo. Se ele está colado, f de x vai ser quem? Meu cateto oposto. Cateto oposto não, cateto adjacente. Então, meu cateto adjacente é igual a f de x. E a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é R. Logo, eu tenho cateto adjacente a f de x. A minha hipotenusa é R. Quem é cosseno? Cosseno é igual cateto adjacente, que é f de x, sobre a hipotenusa, que é o meu vetor resultante aqui. Logo, f de x é igual a R vezes cosseno do ângulo. F de x é igual a R cosseno do ângulo, f de y vai ser o quê? R vezes seno do ângulo. Por quê, professora? Olha o meu vetor. Um vetor eu posso transladar, eu não posso rotacionar. Sempre falei isso desde o primeiro ano para vocês. Se eu pegar esse canetão e colocar para cá, eu não rotacionei, eu transladei, eu tenho o mesmo vetor. Se eu rotacionar, giro ele um pouquinho, eu não tenho mais o mesmo vetor. Então, esse f de y aqui, eu vou jogar ele para cá. Por quê, Sônia? Para você visualizar que ele é quem? Cateto oposto. Então, por que eu tenho seno? Quem é seno? Seno será cateto oposto, que é f de y, sobre a
e hipotenusa, que é R. Logo, f de y é igual a R, seno do ângulo. Ah, não, tem mais alguns minutos. Eu falei, meu Deus do céu, tá assustado. Lembraram? E aí, pelo amor, olha para a Sônia, olha para o olho, tirar, colocar, mostrar na cara, olha para o olho de Sônia. E eu quero que todos sejam sinceros, todos sejam sinceros. Você entendeu decomposição vetorial? Você não pode ir para a prova do Enem sem saber decomposição vetorial. Por quê? O que eu tenho observado, olhando as provas do Enem? Cada vez mais ele está cobrando a parte da matemática na física. É chato isso? É chato, porque eu gostava mais quando ele era mais conceitual. Para matemática, já tem matemática, mas ele cobrou muito a parte de trigonometria, gente. Seno, cosseno, se você for olhar as provas do Enem, tá muito desse jeito. Então, você precisa, vai para a prova do Enem, tem que saber decomposição vetorial. Não pode. E aí vem a pergunta, olhando para a Sônia e sem mentir para a Sônia, porque eu não consigo olhar no seu olho, mas você consegue olhar para mim. E se você não tiver coragem de falar, manda no chat, Sônia, eu não entendi. E aí vem a pergunta, você entendeu o que a Sônia explicou de decomposição? Que a gente já está batendo essa tecla, ó. Não. Não entendeu? Não. De novo, eu tenho um vetor, olha aqui. Lembra das regras, se voltar. Nós temos aqui nós lembramos as principais regras. Regra do polígono, regra do paralelogramo. Em vetores, lá no início, quando você começou a aprender vetores. Aí você fazia o seguinte, coloca aqui. Eu tenho esse vetor e tenho esse vetor aqui. Qual é o desenho? Coloque aqui o vetor resultante. Eu não tenho dados ainda, eu só quero saber qual é o vetor resultante. Aí você fazia assim, ó. Fazia um prolongamento aqui, a chamada regra do paralelogramo. Fazia isso. E depois, isso aqui. Murilo chegou. E aí, exatamente aqui do centro, aqui, ó, no meio, no meu vértice aqui, sai quem? Sai o meu vetor resultante. Esse é o meu vetor resultante. Isso que você lembra. Esse é o meu vetor resultante. Sim, Carnelucci, lembra disso? Lembro sim, professora. Então, o que ele faz, o que a gente está vendo, geralmente quando você tem uma força tensora, essa força tensora, tá vendo que ela está na diagonal? Eu não tenho as forças para cima e eu não tenho essa daqui. Se por acaso eu descobrisse a força tensora, quem é essa minha força tensora? Olha lá. Olha o desenho. Olha esse desenho. Olha aqui. Tá vendo? Não é igual isso aqui? É a mesma coisa. Tirando isso aqui, ó. Vou tirar com esse dedo. Ai, meu Deus. Vou pegar. Vou tirar assim. Vou tirar aqui. Ó. Olha esse desenho e olha esse desenho. Se não é o mesmo. É o mesmo desenho. Essa força tensora aqui, ela será a força resultante dessa força de F e dessa força aqui que eu posso chamá-la de F de Y. Por quê? Quem que é essa força? Vamos chamar essa força, por estar na vertical, de F de Y. E essa na horizontal, de F de X. Olha lá, olha aqui o desenho. Então, vamos chamar essa daqui, que é de força, e é genérico, qualquer força, vamos chamá-la de F de X. E essa daqui, que eu desenhei, F de Y. Olha lá. E quem é essa força tensora? É a minha força resultante. Professora, mas quem é essa força resultante? Quem é F de X? Quem é F de Y? Aí você vai colocar isso que eu estava dizendo. Você vai colocar um ângulo aqui, ó. O ângulo está aqui. Olha lá o ângulo. Olha o ângulo. Coloca aqui. Vou chamar de θ. Tá vendo? Olha o ângulo. É a mesma situação. Quem é? Aí eu vou pensar em seno e em cosseno. Você aprendeu cosseno,
é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso você aprendeu. Ah, professora, eu aprendi também que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, professora. Isso aqui vocês lembram, que vocês aprenderam. Então, você aprendeu isso. Agora, isso que você vai aprender, você vai jogar na decomposição vetorial. Por quê? Quem é f de x? Ó, f de x, ele é meu cateto adjacente. Aí, o que a Sônia falou para facilitar a sua vida? Olha esse f de y aqui. Ele é um vetor. Ele é um vetor. Esse meu vetor, ó, um vetor, eu posso pegar esse vetor aqui e transladar ele para cá? Posso, ele se torna, ele é o mesmo vetor. Porque permanece o módulo, permanece a direção e permanece também o mesmo sentido. Agora, se eu mudei aqui, ó, eu mudei a direção e eu mudei o sentido. Não é, apesar do módulo ser o mesmo, o tamanho desse material aqui ser o mesmo, não é o mesmo vetor, porque eu mudei dois fatores dele, a direção e mudei o sentido. Então, aqui, esse vetor, eu posso transladar para cá? Posso. Por que, Sônia, que você vai transladar? Para facilitar a sua visualização. Ó, aqui é f de y. Quem é meu f de y? Ah, Sônia, é o meu cateto oposto. Aí eu vou jogar aqui, ó. Cateto adjacente, quem é? F de x. Hipotenusa, R. Isso é igual a quem, Sônia? Isso é igual a cosseno. Então, se eu pegar quem é f de x? F de x é igual a R vezes cosseno do ângulo. E f de y? F de y vai ser igual a R seno do ângulo. Por quê? Ó, quem é meu cateto oposto? F de y. Quem é minha hipotenusa? R. Isolando f de y, vai ficar f de y igual a R seno do ângulo. Entenderam agora? Tá findando meu horário? E eu fico já... Entenderam? Tem que ser... Eu gostei, tem que ser com essa sinceridade. Não importa se é um conteúdo lá do primeiro ano, se é um conteúdo básico ou se é um conteúdo mais avançado. Não sabe, não entendeu, fala. E agora vem a pergunta. Carnelucci que teve coragem de me falar e muito obrigada pela coragem. Você entendeu o que é essa decomposição vetorial? Você entendeu por que f de x fica f? Fica lá, f de x é igual ao vetor resultante vezes cosseno do ângulo. F de y vai ficar R vezes seno do ângulo. Você entendeu por quê agora? Sim, entendi por quê. Porque se você não entende o porquê, você não consegue entender a resolução do exercício. Você pode até entender o que Sônia está fazendo naquele momento, mas quando você pega o exercício para poder resolver, você tem muita dificuldade, porque você tem uma deficiência na aprendizagem. E não pode, gente. Esse conteúdo você tem que saber. Aí teve gente que mandou, gente, desculpa, eu não olhei no chat. Ah, tá. Boa. Mas tem que usar de sinceridade, tá, gente? Pelo amor de Deus, Sônia fala isso sempre, mas vou voltar e não está entendendo. Aí na próxima aula a gente termina. Vai fazer o seguinte: esse exercício, tentem fazer esse exercício, tá? Esse exercício aqui que é o 2. Aí na próxima aula eu termino, fazer com muita paciência, para vocês entenderem, para quem tiver algum tipo de dificuldade, sanar essa dificuldade. Tem possibilidade de cair, professora? Tem possibilidade de cair, gente. O ano passado caiu uma questão que era bem simples, que você resolvia assim, ó. Tinha a ver com decomposição vetorial, sim. Então, tem que saber, tá? Ó, deixa eu me despedir daqui a pouco na aula da Escola da Inteligência, tá? Daqui a pouco a gente se encontra. Professora, de novo. Beijo. Beijo. Senão você não participa da outra aula, né? Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, professora.